Olá, meus amigos web espectadores, estamos iniciando mais um vídeo especial aqui no canal Maçonizando, hoje respondendo uma pergunta de internauta, pergunta que foi, de certa forma, feita com uma certa maldade, mas eu aproveitei para gerar um bom vídeo, né? Ele pergunta assim, ó, por que os maçons adoram o Baphomet, né, o Baphomet? A pronúncia correta é Baphomet, né, mas eu sei que a maioria fala errado, fala Baphomet, a pronúncia correta é Baphomet. Por que a maçonaria adora um ser chamado Baphomet, a qual denomina grande arquiteto do universo? Esses dias eu fiz um vídeo explicando quem é grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo é Deus, não tem nada a ver com entidade alguma, tá? É Deus, é o mesmo Deus de você cristão, é o mesmo Deus de você muçulmano, é a causa primeira de todas as coisas, de vocês que são espíritas, enfim, Deus Deus é, né? Então, a maçonaria não adora nenhum ser específico que é invocado em sessões. Isso é uma lenda, isso é uma bobagem, tá? Mas vamos lá. Aí eu vou ter que voltar na história lá dos Templários, do Eliphas Levi, para explicar o conceito de Baphomet, né? O Baphomet e o bode. Por que os maçons adoram um bode, né? E detalhe, tem muito maçom que talvez por ignorância, talvez por burrice, talvez por brincadeira, ainda propaga essa situação do bode. Eu vou começar desconstruindo isso, tá? A maçonaria não tem bode em nenhum grau, em nenhum grau. O bode não é um símbolo maçônico. Não é. Não existe qualquer referência ao bode em qualquer ritual maçônico do grau 1 ao grau 33. No rito escocês antigo aceito, no Adoniramita, do 1 ao 9 no moderno, do 1 ao 13 no York. Não existe qualquer menção ao bode na maçonaria. Tá? Não existe bode na maçonaria. Isso é bobagem. Aí alguns maçons, né, eles falam assim, ó, mas antigamente os judeus confessavam seus pecados para o bode. Sim, mas o bode era morto, por isso que chamavam de bode expiatório, né? Então, e o que isso tem a ver com a maçonaria? Nada. O bode não. E claro, né, que o bode não confessaria nada, porque o bode é muito depois, né? E também pro bode, né? Nem gato, nem cachorro, né? Então, tanto faz o animal que você ia confessar, eles iam acabar matando o animal igual, mesmo que falasse, não falaria, né? Então, não existe qualquer menção ao bode em qualquer ritual maçônico. Ponto. E não tem tangente para isso, tá? O bode não é um símbolo maçônico, não está representado na ritualística maçônica e nem nos ensinamentos maçônicos e nem um grau de nenhum rito. Agora vamos lá. Da onde que surge a história do bode? Isso é uma história que surge lá com o Léo Taxil, né, que foi um cara que difamou a ordem maçônica, né, a pedido da igreja, quando começou as desavenças políticas entre igreja e maçonaria, a pedido da igreja, um cara chamado Léo Taxil começou a difamar a ordem maçônica, dizendo que a maçonaria adorava um ser chamado Baphomet. Esse Baphomet era um bode alado e com tetas de mulher, né, e que esse ser seria uma espécie de demônio que eles chamavam. Né, vídeo sem edição nenhuma, você está vendo que está tendo oscilação de internet, né? Eu estou com um problema sério no meu computador aqui com a internet, mas enfim, a gente vai se virando com o que tem. Então vamos lá. O Baphomet, que é usado pelo Léo Taxil para difamar a maçonaria, né? O Baphomet, que é usado por ele para difamar a maçonaria, ele tem origem em um livro específico. O livro se chama Dogma e Ritual de Alta Magia, que é de um escritor chamado Eliphas Levi. Eu vou mostrar esse livro aqui, né? Capa da editora Madras, inclusive, tem essa figura aqui, o Baphomet, né? Que é explorado aí no livro Dogma e Ritual da Alta Magia. Esse símbolo, para o Eliphas Levi, né, que foi o autor desse livro, ele tem um significado de, como é que eu poderia dizer, de sabedoria, né? Seria um anagrama para sabedoria. Então, o bode seria o instinto animal, a estrela de 5 pontas em sua testa seria o homem regenerado, dominando esse instinto animalesco,
você está vendo ali que os chifres têm um fogo no meio, isso forma uma letra hebraica, né? Mas não é o tema desse vídeo. Você está vendo que com as mãos aqui o Baphomet está fazendo um sinal sacerdotal, que é aquele mesmo sinal que os padres fazem na igreja, e ele faz um para cima e um para baixo, evocando os princípios herméticos de assim em cima como embaixo de Hermes Trismegisto. Está vendo ali que tem o caduceu de Mercúrio, né, ou de Hermes, ao seu centro, né, que é um bastão circundado por duas cobras, né, que seriam o Od e o Aor, né, que seriam os princípios utilizados pelos alquimistas para representar a sabedoria. Né? Então, isso tudo é um símbolo de sabedoria, segundo Eliphas Levi. Né? As asas são nossas raízes divinas, né? Está vendo ali os pés de animal, que é o nosso instinto animal. Então, é sobre isso que fala esse símbolo. Né? Mas, claro que o bode com chifres e tudo mais foi associado ao demônio. O Léo Taxil colabora com isso, né? E espalha essa difamação maçônica que no final da vida ele acaba confessando que era uma grande difamação e até hoje tem quem acredite nisso. Os maçons adoram bode, que adoram o Baphomet, que não é um símbolo maçônico. É importantíssimo também. Isso aqui não é um símbolo maçônico, isso é um símbolo ocultista, isso é um símbolo esoterista. Não é um símbolo maçônico e esse símbolo também não é estudado na maçonaria em nenhum grau. Importante, né, a gente frisar isso. Uma pessoa pergunta também, já aproveitando, quem foi Eliphas Levi. Eliphas Levi foi um abade, né, francês, nascido pelo nome de Alphonse Louis Constant. Ele abandona o seminário ainda jovem, né, a mãe dele queria muito que ele fosse padre, ele abandona o seminário ainda jovem e acaba... E por que ele... como é que eu poderia dizer assim? Ele acaba dizendo assim, a mãe dele queria que ele fosse padre, e ele se apaixona por uma mulher, e ele acaba largando o seminário por isso, e a sua mãe comete suicídio em desilusão a isso. Então, o Eliphas Levi teve uma vida frustrada, uma vida bem complicada, uma vida bem difícil, né? Mas os seus livros são muito respeitados até hoje por esoteristas, principalmente Rosa Cruzes, martinistas, né? Ele que estava muito ligado a esse tipo de filosofia, né? Os livros dele são muito respeitados, né, neste meio, mas é importante frisar que ele não foi um grande maçom, tá? Ele foi iniciado na maçonaria, foi elevado ao grau de companheiro, jamais chegou ao grau de mestre. Inclusive, ele sai da maçonaria meio desiludido, porque ele esperava encontrar o ocultismo dentro da maçonaria, ele não encontra. Aí ele diz que a maçonaria tem as chaves, tinha as chaves da sabedoria arcana, mas as perdeu. Né? Isso é uma coisa que muito esoterista replica aí sem entender porcaria nenhuma do que está dizendo. Né? A maçonaria tem símbolos, sim, é referente a tradições diversas, rosacrucianas, herméticas, cristãs, mas a maçonaria não perdeu chave nenhuma, até porque o objetivo da maçonaria não é operação teúrgica, não é operação mágica. O objetivo da maçonaria ele é bem material, né? O objetivo da maçonaria ele está muito relacionado à melhora do homem, para que o homem melhorado possa transformar a sociedade em um lugar melhor. Então é sobre isso, né? Então a maçonaria não tem rituais de magia, de liturgia, de nada. O Eliphas Levi ele sai batendo porta da maçonaria, inclusive, ainda no grau de companheiro, dizendo que a maçonaria se tornou uma ordem materialista e que não tem o ocultismo que ele buscava. Né? Mas não estou falando mal do Eliphas, isso é fato histórico, tá? Até porque eu vou mostrar que eu gosto do Eliphas, até porque eu estudo outras tradições, né? Então, eu gosto do Eliphas Levi. Mas quando se fala de maçonaria, eu gosto de ser muito claro o que tem a ver e o que não tem. E isso não tem a ver, tá? Eliphas Levi não tem nada a ver com maçonaria. Absolutamente nada. Nem grande maçom ele foi. Sequer ao grau de mestre ele chegou. Mas eu vou mostrar alguns livros dele aqui que eu recomendo, todos eles, tá? Começa por aqui, Dogma e Ritual de Alta Magia, né? Que é talvez o livro mais conhecido do Eliphas Levi, né? Que foi lançado em meados ali do século XIX, né? Quando a Europa estava envolvida naquela treta ali de igreja, a revolução da ciência, ideais iluministas, né? Então, o dogma, ele não queria, no sentido desse livro, declarar guerra, né?
mas muitos séculos depois, ele acabou mostrando muito o combate ao obscurantismo, a mistificação e a magia, e ele explora a magia como ciência nesse livro. Tá? Outro livro, é uma trilogia bem legal essa daqui, tá, gente? É uma trilogia bem legal e tem muita coisa que mestre maçom pode aproveitar, embora ele não tenha sido mestre, tem muita coisa que mestre maçom pode aproveitar nesse livro, nesses 3 livros que eu vou mostrar. Esse aqui, As Origens da Cabala, o livro dos esplendores, né? Que está aqui, o Eliphas Levi, né? Também do Eliphas Levi, A Ciência dos Espíritos, que é um livro bem legal e bem cristão, um livro muito legal mesmo, né? Aqui que ele bota aqui, Revelação do Dogma Secreto dos Cabalistas, o Espírito Oculto nos Evangelhos e a Apreciação e Doutrinas dos Fenômenos Espíritas. Esse livro aqui, quando ele fala de apreciação e doutrina, ele está combatendo o espiritismo, tá? Ele não está defendendo, ele está combatendo o espiritismo, até porque ele tinha uma formação católica, né? Então, por isso ele acaba expondo, colocando muito isso ao longo de toda a sua obra, né? Essa formação católica. Então, ele combate o espiritismo, critica Kardec nesse livro. Aqui outro livro dele, que é Os Mistérios da Cabala, a Harmonia Oculta dos Dois Testamentos. Aqui ele fala sinteticamente, né? Sinteticamente, ele está falando da Bíblia, né? Está falando da Bíblia, explorando o simbolismo esotérico da Bíblia. E tem um outro livro, que é As Cartas ao Barão de Espidalier, né, que a Sociedade das Ciências Antigas traduz para o Brasil como Curso de Filosofia Oculta, né? As Cartas ao Barão de Espidalier. Aqui são um monte de cartas que o Eliphas Levi teria trocado com um discípulo dele, né, que é chamado Barão Espidalier, e o Barão de Espidalier, então, guarda esses documentos que acabam se tornando esse livro, né. Então é uma formação esotérica do Barão de Espidalier através de instruções do Eliphas Levi. Aqui são só as instruções do Eliphas Levi, né. Então é bem legal esse livro também. Então é importante a gente frisar alguns pontos bem chave. Primeiro, não tem bode na maçonaria. Segundo, Baphomet, inclusive esse Baphomet, que é desenhado pelo Eliphas Levi, é uma releitura, porque se você lê o Processo Templário, o Baphomet ele é descrito de 2 formas no Processo Templário, como um demônio, um ser de 3 cabeças, né, ou como um gato preto, né. Então, esse bode andrógeno aqui, ele foi criado pelo Eliphas Levi e desenhado pelo Eliphas Levi. E a figura do Eliphas Levi teve sempre uma vida muito conturbada, ele foi preso algumas vezes por manifestações de cunho político, né? Por exemplo, ele escreveu um livro criticando Napoleão e comparando ele ao Calígula. E aí ele foi preso e na prisão ele teve que escrever um outro livro chamado Anti-Calígula para poder ser libertado. Então, imagina só, ele era um cara bem controverso, ele odiava o Voltaire, né? O Voltaire era inimigo declarado dele, ele odiava o Voltaire, né? Então, inclusive no Dogma e Ritual da Magia, ele desce o cacete valendo no Voltaire, né? Então, o Eliphas Levi era um cara muito polêmico, e pegando a figura desse cara polêmico, ao mesmo tempo popular, que era o Eliphas Levi, o Léo Taxil, maliciosamente, acaba associando tudo isso à maçonaria e fazendo uma contra-propaganda, dizendo que a maçonaria é uma seita satânica, que era um perigo ao crescimento da Europa, que a maçonaria era inimiga da igreja e toda aquela lorota que a gente ouve há séculos, né? E tudo isso nasce lá com a fraude de Léo Taxil, né? Que já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa fraude do Léo Taxil. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Respondendo essa pergunta aí, que realmente é uma pergunta que o maçom normalmente se desdobra para responder, até porque tem muito maçom que fica replicando aquilo que dizem para ele no seu ouvido e acha que tem bode na maçonaria. E não tem bode na maçonaria. Não tem bode na maçonaria, não tem nada nesse sentido. Tá? Então, qualquer coisa que você ouvir de bode expiatório, esses maçons torturados na Inquisição parecem bodes e tudo mais, não tem nada de verdade nisso. Tá? Isso é tudo uma grande concentração de groselha. Não há nada de verdade disso, de maçons não confessam, parecem bodes e tudo mais. Isso é tudo bobagem, tá, gente? Não tem absolutamente nada a ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembram, né, que tudo que a gente fala em maçonaria pode ser comprovado através de documentos. A maçonaria é a ordem mais bem documentada
de todas. Tá? Então, e não existe arquivo secreto que você não pode acessar. Tá? Então, arquivos da ordem, isso aí não tem na maçonaria. Maçonaria é uma ordem muito transparente, né? Existe prestação de contas de tudo que é feito pelas potências maçônicas, existe tudo, tudo muito claro, tá? E tudo que se diz de maçonaria pode ser comprovado através de documentos. Não existe qualquer menção, então, a bode e tudo mais, e tudo isso é um monte de invenção, um monte de bobagem que a gente deve sim combater. Inclusive nós maçons, vamos parar de nos intitular bode. Eu não sou bode. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. A gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. E agora, só passando aqui para deixar ainda o recado dos nossos patrocinadores, né? Deixar um recado breve, eu vou botar aqui na tela os nossos patrocinadores. Nós temos o patrocínio aqui de King Parts, temos o patrocínio também de Atacado Games, Atacado Collections Geek Store, e também temos o patrocínio de Infinito Digital Marketing Estratégico. Agora fique com o recado da Turgo Chile, né, e depois um vídeo sobre os meus livros e o nosso encerramento. Voltamos em breve com mais conteúdo aqui no canal Maçonizando. Valeu, pessoal! Música